Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem para este primeiro domingo de Advento, ela está localizada no texto de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40, e destaco o versículo de número 38, que diz assim: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Que assim, nosso Deus Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Podeis sentar? Estimados irmãos e irmãs, hoje, primeiro domingo de Advento, eu gostaria de meditar com você sobre o tema: como você tem se preparado para a chegada do Rei Jesus? Como vocês têm se preparado para a chegada do Rei Jesus, visto que o tempo de Advento é um tempo de preparação para a vinda de Jesus? Como vocês têm se preparado? Para mim, esta época do ano, o período de Advento, é uma das épocas mais bonitas. A época em que nós nos preparamos. Pelo menos lá em casa, o pinheirinho já está montado. Na casa de vocês também? Vocês já montaram o pinheirinho? Ó, que legal, já colocaram lá os pisca-pisca, até na igreja, né? O pinheirinho também já foi colocado. E assim nós nos preparamos exteriormente. Nós vemos que as casas, as pessoas vão enfeitando, vão se preparando para o Natal, para a chegada de Jesus. E esse preparo exterior é um preparo também importante, porque é algo visual, é algo que nos lembra de Cristo. Nos lembra as luzes, por exemplo, elas nos lembram que Jesus Cristo veio num período de trevas, num período muito difícil, e Ele trouxe a luz. E assim Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por isso, esse preparo externo é importante. Mas, com certeza, o mais importante de tudo, no período de Advento, não é o preparo externo, mas sim o preparo interior. Como você tem preparado o seu coração para a chegada, para a vinda do Rei Jesus? Quando falamos no Advento e na vinda de Jesus, do Rei, nós lembramos que, na realidade, o Rei Jesus ele vem 3 vezes. A primeira vez, na realidade, ele já veio, né? Que foi quando o Rei Prometido chegou. Nós lembramos, né, quando os magos receberam a notícia, viram a estrela, eles chegaram em Jerusalém perguntando: onde está o menino, o Rei dos Judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, onde está o Rei dos Judeus? Jesus Cristo, o Rei, né, que nasceu de uma forma humilde. Mas esse Rei, ele continua vindo. E ele vem a nós também hoje. Ele vem a nós todos os dias. Ele vem a nós por meio dos chamados meios da graça. Quais são os meios da graça? Vamos ver se vocês sabem. Quem é que pode me responder? Batismo, Santa Ceia e pela própria palavra. Esses são os meios pelo qual Deus vem até nós hoje. E por isso vocês também vieram aqui à igreja para ouvir a palavra de Deus, para se fortalecer, para se preparar para a chegada do Rei Jesus. E que bom que vocês conseguiram tirar tempo para isso.
Porque, para mim, essa época é a mais bonita do ano, mas também é a época mais complicada do ano. A gente vê que devido às diversas programações que as pessoas têm, seja no trabalho, seja na escola, no círculo de amigos e até mesmo na família e ainda na igreja, por causa dessas diversas programações, muitas vezes a nossa agenda ela acaba ficando muito cheia. E, consequentemente, nós não conseguimos nos preparar adequadamente para a chegada do Rei Jesus. Não conseguimos preparar o nosso coração, porque nossas agendas estão cheias. Eu digo isso por mim mesmo. Essa semana foi uma semana bem corrida. Muitas atividades também dentro da igreja e, consequentemente, a gente vai fazendo as coisas assim, uma em cima da outra, e acaba muitas vezes não conseguindo tempo para se preparar adequadamente para a chegada de Jesus. Não conseguimos preparar o nosso coração. Eu digo isso por mim mesmo, porque essa semana eu mal consegui tirar tempo para fazer a minha devoção. Dos 7 dias da semana, acho que se eu fiz a devoção em 3, foi muito. E, assim, como eu vou me preparar adequadamente se eu não leio a Bíblia, se eu não paro para refletir, se eu não paro para meditar nas devoções? Como eu vou me preparar adequadamente se eu também, de alguma forma, não converso com Deus, não tenho tempo para colocar as minhas súplicas diante de Deus? E assim, muitas vezes a gente acaba vivendo esse período, cheio de atividades, com tanta coisa para fazer, estressados, muitas vezes preocupados, ansiosos com alguma questão. E assim, este período do Advento, período de Natal, especialmente mês de dezembro, ele acaba passando tão rápido que a gente não consegue nem se preparar adequadamente, nem também aproveitar este período, como eu disse, um período tão bonito, que eu considero o período mais bonito do ano. Em especial aqui dentro da igreja, onde a gente se reúne com as crianças para ensaiar para as apresentações de Natal. Mas, ao mesmo tempo, devido à grande quantidade de programações, como eu disse, a gente muitas vezes não consegue se preparar adequadamente. E aí, muitas vezes, por causa disso, muitos estão esperando, ou muitos esperam um Rei Jesus errado. Porque quando nós lembramos da vinda de Jesus como Rei, nós lembramos que nós devemos adorá-lo e servi-lo. Lembramos no primeiro mandamento que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Porém, não conseguimos fazer isso adequadamente, porque muitas vezes tem tantas e tantas outras programações e coisas que nós mesmos muitas vezes colocamos na nossa vida que não são necessárias e que acabam ocupando o lugar de Deus. E por isso que eu disse que muitos esperam um Rei Jesus errado. Muitos esperam um Rei que venha para livrar a gente de nossas aflições aqui deste mundo. Que venha tirar de nós todos os problemas, todas as preocupações, nos livrar de tudo, de todos os males que este mundo nos traz. Mas isso não é verdade. Jesus não vem para isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para cumprir a sua missão lá na cruz, para restaurar a nossa paz com Deus, para nos livrar deste mundo onde nós estamos, estressados, agoniados, ansiosos, com doenças,
né, mentais, de tanta e tanta coisa que a gente muitas vezes coloca em nossa cabeça. Jesus veio para nos levar para junto dele num reino celestial, num reino que não terá fim, num novo céu e numa nova terra, aonde lá sim, lá não haverá mais dor, nem sofrimento, nem nada desse tipo. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda vamos passar por dificuldades. Como eu disse, muitas pessoas têm esperado este rei. E por isso, muitas vezes, muitas igrejas estão cheias, porque elas apontam e mostram um rei, Jesus, que vem para nos dar uma liberdade financeira, que vem para nos curar as nossas doenças, fazer milagres em nossa vida. Mas tudo isso são questões materiais e terrenas. E não foi para isso que Jesus veio. E isso também aconteceu lá na época de Jesus, quando Jesus veio pela primeira vez, aonde muitas das pessoas que adoraram Jesus quando Jesus estava entrando triunfalmente em Jerusalém, e as pessoas estenderam então ali as suas capas, os ramos, e adorando Jesus como rei, dizendo, né, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Muitos desses esperavam um rei terreno. Um rei que viesse livrar eles, por exemplo, do Império Romano, que naquela época estava fazendo com que o povo de Israel, com que os judeus sofressem devido à alta carga de impostos e tantas outras questões. E por isso, quando Jesus entra então triunfalmente em Jerusalém, eles pensam, agora sim, o rei veio, ele vai ocupar o seu trono e vai nos livrar das mazelas deste mundo. Vai nos livrar da perseguição dos romanos, vai nos livrar destes impostos, vai assumir o trono. Mas não, Jesus não assume o trono, Jesus assume a cruz. Para isso que Jesus estava entrando. E por isso muitos dos mesmos que gritaram bendito é o rei que vem em nome do Senhor, depois gritaram crucifica-o. Poucos dias depois. Assim, muitos ainda hoje esperam um rei errado, não têm tempo de preparar o seu coração adequadamente para a chegada de Jesus e por isso esperam um rei erroneamente. E aí se decepcionam com Jesus, porque não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, Jesus veio para nos dar um novo céu, uma nova terra, foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus vem todos os dias por meio do batismo, também da Santa Ceia e por meio da sua palavra, ele vem a nós hoje. E por isso ele virá também um dia novamente, como a gente falou no domingo passado, né, que deste rei que virá para nos levar para junto dele no reino celestial, num novo céu e numa nova terra, restaurando todas as coisas. E por isso também devemos nos preparar para a chegada desse rei, que pode vir a qualquer hora, né, como nós também vimos isso na semana passada. Por isso devemos nos preparar adequadamente, limpar o nosso coração de tantas e tantas coisas que muitas vezes nos prendem a adorar e ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. Ficar com o coração calmo, tranquilo, em especial nessa época tão bonita, onde a gente pode cantar belos hinos de Natal, louvar ao nosso Deus, também participar muitas vezes do culto, dos cultos de advento, dos cultos de Natal e adorar este Rei Jesus. E é importante nós adorarmos a Deus, porque os fariseus, quando Jesus entrou em Jerusalém, queriam fazer o quê? Os fariseus queriam calar as pessoas. Mestre, repreende os teus discípulos. E Jesus responde, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E o cristão não pode ficar calado. O cristão não pode fechar a sua boca. O cristão que é realmente um servo de Deus, um servo do Rei Jesus, ele deve clamar, deve adorar, deve entoar aos quatro cantos
bendito é o Rei. É o Rei que vem governar a gente com justiça, com sabedoria e vem nos trazer a paz com Deus e também a paz com os nossos irmãos por meio do perdão dos nossos pecados e assim também nos assegurando um reino eterno, reino que não terá fim. Por isso nós nos colocamos diante desse Rei com humildade e prostramos nossos joelhos, como nós cantamos nos hinos anteriores, né? Nos hinos Salve, salve, o Filho de Davi, o Rei bendito e santo de Israel, né? Salve o Rei da graça, príncipe da paz. Também cantamos neste hino aqui, né? O Eis dos anjos a harmonia, né? Que a gente está adorando a este Deus que do seu trono se ausentou, que se foi humanado e Deus conosco se mostrou. Né? Assim nós devemos cantar, adorar a este Deus. O Rei, profeta e Salvador, louvem todos o Senhor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Que nós possamos assim entoar, louvar, cantar, jamais se calar. Adorar verdadeiramente o Rei Jesus que está vindo com glória, com poder e majestade. Não se preocupem tanto com as programações, com as atividades, com as demais coisas que deixam vocês ansiosos nesta época. Eu sei que, por exemplo, na roça, né, com certeza vocês também têm uma vida muitas vezes com muita coisa para fazer nessa época do ano, né, mas descansem, né, peçam ajuda a Deus, peçam sabedoria ao Espírito Santo para que Ele conduza vocês também, para que vocês descansem, se sintam tranquilos, se sintam em paz e realmente aproveitem este belo período do ano. Que Deus renove o coração de vocês a cada dia por meio da sua palavra, trazendo a paz que Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, veio nos dar. Assim também, que a gente louve a Deus, coloque a nossa vida nas mãos dele e realmente prepare o nosso coração para a chegada do Rei Jesus. Pois ele é o bendito, é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.